Muito bem, iniciando essa vivência, quebrando pactos, votos e contratos. Então, assim, essa vivência eu vou usar os registros acásticos, tá? Que é onde estão aí todas as informações de todas as nossas existências, de tudo aquilo que nós somos em essência, tudo que já passamos, tudo que já experienciamos, é. Então perceba, você acha que quanta dor e quanto sofrimento tem gravado aí nos seus registros? Né? E quantos pactos, votos, acordos que você já fez que ainda estão reverberando aí nos seus registros e trazendo algumas limitações aí na sua vida, tá? Então a gente vai trabalhar isso nessa vivência. Eu vou trazer algumas outras informações aqui que no começo vai parecer para você que não está fazendo muito sentido, você vai pensar assim, mas aonde ela quer chegar com isso, né? Mas eu, com essa questão, né, me veio para fazer o trabalho nessa vivência, e aí vai me vindo consciências ao longo dos dias, e aí eu vou criando aí todo esse conteúdo. Tanto que eu terminei o conteúdo quase agora. Então, assim, não tive muito tempo para ficar relendo, estudando. Então, mas está tudo anotadinho aqui. Então, você vai ver que muitas vezes eu vou olhar aqui para baixo para não esquecer de passar nenhuma informação. Tá bom? Bom, então, como eu falei, né, veio muito forte essa questão dos registros, né? Está vindo muito forte essas questões para mim dos registros. E eu tive umas consciências muito grandes sobre isso essa semana que eu vou compartilhar aqui nessa vivência, tá? Então, percebe que muito se fala, né? A gente ouve muitas vezes, eu já ouvi muitas vezes, que a gente cria a nossa realidade de acordo com o que a gente pensa e o que a gente sente, certo? Mas tem muito mais além disso, né? Tem muitas coisas que muitas pessoas não falam sobre isso. Então eu vou trazer algumas reflexões que eu tive e eu quero que você reflita sobre isso também. Então você percebe que em alguns momentos na sua vida, né, e na vida de outras pessoas também que você conhece, estava tudo indo bem, você estava lá, estava feliz, estava tudo fluindo. Assim, então isso quer dizer que a sua vibração, como você estava tudo bem, estava tudo certo, você estava com uma vibração mais elevada. Mas aí veio aí o que a gente chama de problema, um desafio e tudo mais, né? Assim como também o contrário. Algumas vezes a gente está lá, tá na bad, sabe? Tá pessimista, tá negativa, tá só pensando que nada vai dar certo, que só vai dar ruim, etc. E aí acontece algo bom, como você, sei lá, recebe um dinheiro, uma promoção, consegue um emprego, conhece aí alguém, né, que traz muita contribuição na sua vida. E aí, como que fica isso? Né? Se você estava ali na vibração baixa, percebe? Tá? Então, eu vejo até assim alguns exemplos de pessoas que eu acompanho, alguns conteúdos, né? Que trabalham aí com expansão de consciência e que são pessoas aí que já têm aí um certo sucesso, uma certa fama e etc. E essas pessoas não são todas, mas muitas elas relatam essas questões de ter, às vezes, aí uma questão de saúde, é, ter algum imprevisto, de ser assaltado, enfim, né? E aí você aí para pensar, né? Se essas pessoas, que elas normalmente elas falam, né, que estão aí sempre se trabalhando, né, constantemente se trabalhando energeticamente, ou seja, elas não estão produzindo teoricamente uma energia negativa que possibilite algo ruim aparecer na realidade delas, certo? E por que essas coisas acontecem então? E se são só pensamentos e sentimentos que eu tenho, eu e Yara tenho, você aí que está aí, você como você, a pessoa que você está hoje, que cria a sua realidade, por que bebês nascem doentes? Ou não nascem doentes, mas depois de um pouco tempo de vida já estão aí com alguma doença, alguma coisa assim, né? Sofrem violência, maus tratos, etc. Porque tem mais coisa por debaixo daí. Tem mais coisa por debaixo do pano, né? Percebe? É, Então,
pensar que só, né, pensamentos e sentimentos que criam, né, uma vibração, pensamentos e sentimentos, né, eles vão criar uma vibração que está compatível nessa vida para criar a sua realidade, não explica tudo, certo? Então você percebe que às vezes acontece alguma coisa com você, que eu tô falando, como eu dei o exemplo aqui, tava tudo bem e daqui a pouco acontece alguma coisa. Acontece algumas coisas com você que parece que não tem uma congruência energética, tanto para o bem quanto para o mal, né? E com outras pessoas também, você fala assim, nossa, mas a pessoa tá super negativa, super pessimista e conseguiu um emprego, tá super negativa, super pessimista e conheceu uma pessoa tão legal, sabe? Às vezes você fala, não tem, né? Não, parece que não tem uma congruência energética que justifique aquilo, né? Que não tem, né? Às vezes você, como eu dei exemplo dessas pessoas aí que estão famosas, etc., não estão com uma vibração tão baixa para justificar a pessoa, né? Teve até uma das pessoas que ficou assim, aconteceu uma coisa muito grave, que a pessoa quase, né? Quase partiu dessa, né? Muito bem. Então, isso tudo por quê? Porque a gente carrega informações que são de outras vidas. Nada justifica se não for isso. Porque não é só, por mais que a gente pode falar que a gente constrói a nossa realidade de acordo com o que a gente pensa, o que a gente sente, né, com o que a gente vibra, mas você construiu no passado o que você está vivenciando agora, muitas vezes você já tem um tempo que está ali, né, tá indo bem, né? Então, para mim, o que eu percebo, o que eu tive de muita de consciência sobre isso, foi que sim, a gente também tem questões de outras vidas, mas também não vai jogar tudo nas costas das outras vidas, né? Não vai jogar tudo foi porque eu fiz alguma coisa ruim na outra vida, foi por causa disso, e achar que aí tirar essa questão de procurar manter a sua vibração mais elevada, tá? Porque isso contribui muito, tá? Então a gente tem sim questões pendentes de outras vidas. Então, sabe, muitas vezes a gente fala, né? Eu devo ter. Acontece alguma coisa ruim e falar assim, meu Deus, devo ter jogado pedra na cruz, né? Você tem uma dificuldade com uma pessoa, vixe, isso aí é karma, tá? Então, a gente já usa isso, já sabe dessa informação que sim, tem coisas, tem mais coisa aí debaixo desse tapete, né? Pra gente olhar, tá? E normalmente quem carrega muitos karmas tem muita sensação, se você se identificar com isso, provavelmente tem muitas questões de karmas, né? De outras vidas. Um grande senso de culpa e um senso de não merecimento, que não tem uma explicação, tá? Que você não consegue justificar com o que você já vivenciou hoje, mas você tem uma coisa pesada, uma culpa, uma coisa de você achar que não merece algo melhor, né? E isso muitas vezes porque você está carregando essas questões, né, de outras vidas, de karmas, tá? Só que muitas vezes também, como eu já trouxe aqui, né, falar assim, a gente tem que cuidar da nossa vibração, mas também não colocar um peso no karma maior do que ele verdadeiramente é, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Porque muitas vezes a gente acredita que karma é algo que não dá para resolver. Então a gente coloca um peso muito grande. Isso aqui é karma, então sabe, não tenho o que fazer, eu não tenho ação. Porque karma nada mais é do que causa e efeito. Né? Então, a causa e efeito, ação e reação. Então, você fez algo, né? Em outra vida, você fez algo agora que possibilitou, né? Que emitiu aí uma energia e essa energia volta para você em algum momento, para que seja resolvido, para que seja equilibrado, tá? A tendência do universo, né? Tudo tende ao equilíbrio. Então, se você possibilitou aí uma energia negativa, essa energia volta para você para que ela seja equilibrada, para que ela seja transmutada, tá? Então, karma não significa que não tem jeito, que não tem solução, tá? Isso não tira o nosso poder de criar a nossa realidade, de criar as mudanças que a gente deseja, tá? Mas claro que os nossos karmas, a energia negativa que a gente possibilitou,
Isso gera um efeito, né, uma energia oposta ao que a gente deseja criar na nossa realidade. Então ele cria o quê? Esses karmas eles vão criar dificuldade, resistência, limitação.